Ai, ai, Neto. Seguinte, contexto do vídeo, né? Vocês viram que vai ser um react, eu vou ver aqui, vou rebater ponto a ponto do que o Neto for falando, né? Não vou falar, não vou xingar o Neto, falar que ele é qualquer coisa, eu só vou falar fatos, valeu? Enquanto isso, vocês vão assistindo aí, vocês vão ver que muito provavelmente eu tenho razão. Neto tem uma dificuldade absurda em falar que errou, né? Ele não aceita que qualquer pessoa fale mal do Duílio, né? Porque eu não sei, deve ter sonhos eróticos com o Duílio, Neto, não faço ideia do porquê que isso acontece, mas a gente vai ver aqui que o Neto, né? Primeiro contexto, o Neto e sua chapa, né? Se eu não me engano, o Herói Vicente faz parte da sua chapa e ele meio que rompeu com a renovação e transparência de novo, né? Porque antes ele tinha rompido com o André Sanches, agora ele rompeu com a chapa, né? Porque o Duílio era amigo dele, o Herói Vicente fazia parte da diretoria, agora saiu, né? Porque romperam. Só que mesmo assim ele continua tendo uma dificuldade absurda em falar que o Duílio é ruim em qualquer coisa, né? Para ele, tudo de mal que aconteceu no Corinthians foi até o André Sanches. Depois do Duílio, ficou tudo bem. Vamos dar uma olhada no vídeo, né? Como eu falei, pega uma pipoca aí, porque o vídeo é longo. E vocês veem o que vocês acham, né? Provavelmente vocês já viram isso aqui. Mas vamos dar uma olhada aí. Quando for acontecendo qualquer coisa, eu vou pausando e fazendo meu comentário, valeu? Porque fazendo médiazinha com o Corinthians, por exemplo, eu não podia fazer a maior média do mundo com o Corinthians? Olha o Corinthians, olha o estádio, não tem que ter estádio. Olha o Corinthians, o Renato Augusto tem que ir embora. Olha o Gil, que barato, tem que ir embora. O Fábio Santos, que barato, tem que ir embora. Olha o Juliano, não, gente, não tinha nem que ter vindo. Olha só que coisa mais linda. Não tem que ter. Não tem que ter. Olha só a camisa da Nike, não tem que ter Nike. Com todo respeito à Nike, Adidas, o Corinthians não precisa da Nike nem da Adidas, nem da Topper. Nem o Flamengo precisa, nem o Palmeiras precisa da Crefisa hoje. Quem precisa? A Crefisa precisa do Palmeiras. Olha quando o São Paulo ganhou todos os títulos. Quem que era o patrocinador? LG. Olha quem são os patrocinadores do São Paulo. Meu irmão, olha como é que tá o futebol. Qual craque, qual protagonista no mundo hoje que é brasileiro? Vinícius Júnior ou Benzema? Qual que é brasileiro? Vinícius Júnior ou Benzema? Ele tem uma dificuldade imensa de fazer a concordância. Mas sim, o Vinícius Júnior tá jogando bem mais que o Benzema. Tá? Muito mais. Há uma dúvida, não sei. Os dois. Cara, a gente tinha protagonista do La Coruña, no Hertha Berlim, no Bayer Leverkusen. A gente tinha no Olympiacos. A gente tinha protagonista Inter de Milão, então, pelo amor de Deus. No Milan, então, pelo amor de Deus. Será que vocês não viram que a gente não tem mais jogador? E aí o que acontece com os clubes? Vendem todos. Vocês vão ver o cacete, a parada que vai ser com o Flamengo. A hora que tiver que terminar o contrato, Vidal, Gabigol, Pedro, De Arrascaeta, Felipe Luiz, David Luiz, Everton. O Everton, vocês vão ver, tem 12 jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês. Só que eles ganham títulos. E daí? Cara, eles não têm a dívida que o Corinthians tem. E eles faturam pra cima de 1 bilhão por ano. Tá? Todo ano. Ano passado o Corinthians conseguiu 780, 800 milhões no melhor ano de sua história. Esse ano não vai se repetir isso, pelo jeito. Porque a gente já foi eliminado da Libertadores, por exemplo. E a premiação de ir chegando longe foi muito importante para essa arrecadação recorde. Vamos ver o que vai acontecer esse ano, né? Aí o Corinthians tem 150 jogadores que foram contratados pelo ex-presidente. Tem uma dívida que pelo Mário Gobi era de 170, foi para 300, 400 milhões. Tem uma dívida
Tem uma informação agora, que a Gaviões está onde? Ah, eu não... Isso aí também... esses protestos, pra mim, eu já enchi o saco. Aí o problema é seu. Eu já enchi o saco de protesto. Esses protestos, muitas vezes, é isso que acontece. Vai o Cássio lá, dá a cara pra bater, como eu sempre fiz. E aí, quando o Corinthians perdeu o título em 93, quem que perdeu fui eu, sozinho. Nenhum outro jogador brigou por mim. Nenhum outro dirigente brigou por mim. Ninguém. Comigo, com o Veloso, que foi crucificado pelo Mustafa do Palmeiras. E olha a importância do Veloso hoje pro Palmeiras. Olha o Souza, campeão do mundo. Olha o Birubiru que tá aqui. 590 jogos. Pergunta se ele ganhou a grana que o Luan ganhou sem jogar. É justo isso? É justo o Germerson ter ganhado mais dinheiro do que o Birubiru? É justo o Luan ter ganhado mais dinheiro do que eu? Em um mês, viu? Tô falando em um mês, tô falando no contrato, não. É um mês só, viu, Biro? É um mês só. Porque o que a gente jogava num ano é o que os caras ganham, talvez, de chuteira. Pô, peraí, alguma coisa tem que ser mudada. Cara, isso foi... Não tem a ver com você ou com o Luan. O mercado futebol é caro hoje em dia. Não é culpa sua. Ninguém ganhava o que o Luan ganhava na sua época. Ninguém ganhava. Jogadores top ganhavam ali 30, 40, 50, 60 mil dólares. Hoje em dia ganhar 400 mil reais é normal. Infelizmente, também concordo com você que um Everaldo não devia ganhar 400 mil reais, que o Luan não devia ganhar 800 mil reais. Concordo. Tá? Mas isso não tem a ver com você ou com justiça. Se você jogasse hoje, muito provavelmente você estaria ganhando 1 milhão aí. Se você jogasse hoje, o mesmo que você jogou no segundo semestre de 90. Não o que você jogou na sua carreira, né? Mas vamos lá. No futebol, se o Palmeiras é a referência daquilo que é administração, daquilo que é planejamento, do Anderson, do Cícero, do João Paulo, do Abel Ferreira, da comissão técnica, daquilo que a Crefisa fez de importância para o Palmeiras, por que todos os outros não fizeram isso? Calma. Primeiro, eu não sei nem porque eu tô parando nisso, mas eu não devia estar parando nesse tipo de coisa, né? Você já sabe, gente, pro Corinthians fazer igual o Palmeiras fez, precisa vir um Paulo Nobre, um cara que pega todas as dívidas, joga pra ele a juros zero e fala, pode me pagar o quanto você puder aí. Valeu? Ninguém vai fazer isso com o Corinthians, porque no Corinthians tem uma quadrilha. Valeu? Por que eu tô falando isso? Vai falando aqui pra mim, Cascão. Aí por que fiz... Então vamos lá, sabe por quê? Porque tem um rombo no Corinthians que eu vou mostrar pra vocês hoje. Não é o jogo do Cuiabá, Veloso, Souza e Birubiru. Não foi o jogo do Argentino Júnior. Não é isso. Eu venho falando isso há um bom tempo. Então você que vota aí, vocês têm que repensar. Porque agora o Mário Gomes está com o vice-presidente. O vice-presidente está com o presidente. Roberto Haddad está. Vocês vão ver na eleição, em novembro, com qual camisa eles vão estar. Todos eles vão estar com a mesma camisa. Todos vão estar com a mesma conversa mole. Todos vão arrebentar o Corinthians. O Corinthians, meu irmão, eu vou dar um dado do Palmeiras. O Abel Ferreira, ele ganhou 600 milhões em prêmio pro Palmeiras. Quanto custa o estádio do Allianz Parque? 600 milhões. E ele deu um estádio pelos títulos que ele ganhou. Olha que loucura! Então, sem contar o Gabriel Menino, o Hendrick, sem contar Danilo. O Keno, o Danilo, o Wesley, o Abel Ferreira deu, nas minhas contas, que eu sou bom de matemática, eu tenho muitos defeitos. Primeiro, beijo pro Felipe Andreoli, que tá fazendo o Globo Esporte agora, e eu falei com ele hoje, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E apresentador que sai de um lado pro outro, mostra incompetência. Porque apresentador bom é aquele que fica igual a Renata. A Renata tem 15 anos de jogo aberto. Qual é a outra mulher que tem? Fala aí. Eu não sou amigo da Renata. Tá falando do Benja. E nem era de mim. A gente trabalha pra Band. Ela tem 15 anos de programa, irmão.
Quem fica? Eu tenho 11 de donos da bola e 10 de baita amigos com o Veloso, que nunca me abandonou. Nunca quis um dinheiro a mais, nunca quis coisa a mais. Quem fica? E que empresa que faz o que a gente faz aqui? Então vamos lá. Sabe quanto que ele já deu pro Palmeiras? Mais de 2 bilhões. Esse treinador que deu uma encarada que eu sou contra isso, e para mim ele tinha que ser expulso, mas não é por isso que não vou falar uma barbaridade. São 2 bilhões que ele deu. O Abel Ferreira, fora os 5 milhões que ele deu do livro dele. Tem treinador que pega a camisa da caixinha e vende, irmão. Mentira, Veloso? Tem treinador que não dá os 10% do bicho pros funcionários. Tem treinador que pega a chuteira para vender. Tem dirigente que faz isso também. Porque dirigente de futebol, ele concentra na terça, ele joga na quarta e quinta ele tá no clube. No sábado ele concentra, no domingo ele está no jogo. Então ele fica mais longe dos filhos, da esposa, da ex. Mas pera um pouquinho. Mas que com que recurso que as pessoas ficam 16 anos sem trabalhar, 20 anos sem trabalhar? Qual o recurso? Se sempre foram pobres. Se sempre não... Mas peraí. Então pega o Biro que jogou, eu que joguei, Veloso que jogou, Souza que jogou. Pergunte se a gente ganhou muito dinheiro jogando bola. Óbvio que não. Talvez o Veloso que tenha tido muito mais condições quando foi pro Atlético Mineiro e graças a Deus que foi. Porque se dependesse só do Palmeiras, você não teria o que você tem hoje. Mais difícil. Não era mais difícil? Era bem mais difícil. Pra sua vida hoje? É igual eu. O Guarani, o Corinthians. Pô, eu ganhava 4 mil dólares no dinheiro de hoje. Meu irmão, aí o jogador de futebol, hoje, não aguenta uma pancada. 20 jogos sem fazer gol. E aí, vocês são culpados. E eu, falando como sócio do Corinthians e conselheiro do Corinthians, eu também sou. Porque eu fui da renovação e transparência. E eu não tenho medo de falar isso. Você ainda é. Você ainda é culpado, tá? Principalmente como comentarista, sabe por quê? Porque você tem um canhão na sua frente. Não o canhão que você leva aí, um canhão, uma arma mesmo, chamada Donos da Bola, que tem muita audiência. Só que você preferiu ficar passando pano. Aí você é culpado por conta disso. Só que eu mudei. Eu também fui racista. Eu também sou antirracista. Eu já fui homofóbico, com brincadeiras desnecessárias. Não sou mais. Eu já fui comunista. Não sou mais. Sou capitalista. Fiz um monte de coisa que hoje a gente precisa mudar. Peraí. Não pode roubar um relógio de ninguém. Não pode roubar uma bicicleta de ninguém. A gente tem que fazer escola. Tá falando do Andrés, tá? Aí eu concordo com você. O Andrés, a mentalidade dele é... Enfim. A gente tem que fazer um esporte de inclusão. A gente tem que falar do futebol feminino. Mas eu cansei de falar do futebol feminino aqui, de trazer jogadores. Porque elas só vão na Globo hoje. Uma mentira minha. Vocês reclamaram que o jogo do Corinthians, aí jogadoras, aí Arthur Elias, Corinthians, vocês corintianos e vocês que são aí do futebol feminino, vocês não deveriam ter jogado ontem, segunda-feira, 3 horas da tarde. Não, eu não jogo. Eu não jogo. Agora vocês vão jogar, né? Quarta de final, vocês vão jogar, né? No domingo, né? Não vão? Gostoso, né? Esconderam o campeonato seus todo. Aqui não, irmão. Aqui nunca foi escondido. Mas vocês não falam isso, né? Vocês têm medo da Rede Globo? Tem medo da Rede Globo, rapaz? Tem medo da Rede Globo do que tem medo da Band, só tem medo de Deus. Porque eu tenho vontade de falar umas coisas mais do que isso. Porque é uma vergonha o Corinthians e vocês que são sócios, vocês que são conselheiros como eu, não têm hombridade de fazer um clube como esse e estar do mesmo jeito do Palmeiras. Peraí, Neto. Fala pra gente, eu sei que você não vai ver esse vídeo todo, fala pra gente, em quem você votou na última eleição? E na outra? E na outra? Em quem? Porque eu não tenho poder de voto. Eu sou um torcedor comum. Você é sócio? Em quem você votou? Pra quem você fez campanha?
Peraí também, né? Olha o Atlético Mineiro, devendo 2 bilhões. Vocês estão preocupados com o Cudê, que vai ganhar 25 milhões? Porque quando o Cudê fala, olha, acho que eu vou embora pro jogador, ele não tá falando pro diretor. Tá pedindo rescisão. Ele não tá pedindo rescisão. Meu irmão, o Corinthians tem que sentar no colo do Bozelli. Quem trouxe o Bozelli? Do México. O ex-presidente junto com o diretor de futebol dele. Aí você pesquisa aí quem que era o diretor de futebol dele. Quem trouxe o Jô? Mesma resposta. Quem trouxe o Jonatas Cafu? Quem trouxe 150 jogadores em um clube que deve 2 bilhões? E aí a Gaviões da Fiel tá lá fazendo o quê? O que adianta? O que adianta é vocês tirarem essas pessoas desse poder, desse curral. De novo, em quem você votou? Hein? Que eu duvido. Se for pegar esse histórico aí... Desse coronelismo. Dessa força que eles têm de 1.100 pessoas. Como é que um clube de 33 milhões de torcedores do mundo inteiro pode ficar na mão de 1.100 pessoas? Do bocha, do tênis, do churrasco, do chopp, da carteirinha, do ingresso, do estacionamento. Pode isso? Pode um clube como o Corinthians não ter o seu próprio uniforme? Pode o Corinthians deixar de fazer transações porque o Bozelli tem 6 milhões e 400? Mas se ele tem 6 milhões e 400, quanto tempo ele ficou sem receber? Se ele ganha 700, 800 mil. Por isso que o maior investimento que o Souza falou é você aplicar no... Como é que vocês podem ver pro Will? Ô Will, se for mentira minha, você liga pra mim, irmão. Quem que prometeu que ia pagar pra você? O ex-presidente. Ou é mentira, Will? Do Pedrinho. Quando foi vendido pro Benfica, ninguém sabia quanto que era. Era o Banco de Luxemburgo, depois foi o da Alemanha. Como ia chegar? Como que ia chegar o dinheiro? Ninguém sabia. Foi 18 milhões, foi 15, foi 10. Como é que eu faço o negócio com a Tausa? Que ninguém mais da imprensa fala. Quem fez uma matéria muito forte foi a ESPN. Você viu? Olha a diferença. Olha a diferença. Pra falar do Will Dantas, quem que prometeu pra você, Will Dantas, que foi o ex-presidente? Como que eu faço o negócio da Tausa? Aí não pergunta quem fez o negócio da Tausa, né? Aí não pergunta, né? Porque sabe por quê? Porque é do amigo dele, do Ilho. E sabe quem devia ter visto esse negócio da Tausa, aí se era bom fazer o negócio ou não? O departamento do jurídico do Corinthians, capitaneado pelo Herói Vicente, que é da chapa do Neto. Tá vendo? 2 pesos, 2 medidas aqui. Que mostrou a Tausa, que patrocinava o time de Bandeira de Birigui. Bandeira de Birigui. E aí? Quem que vai pagar os 18 milhões? Quem que vai pagar? Quem que vai pagar o estádio? Vai entregar o Murilo? Vai entregar o Caetano? Vai entregar o Pedro? Vai entregar o Adson? Vai entregar os meninos da base de novo? E vocês vão eleger as pessoas que ficaram 16 anos aí? Então eu vou mostrar pra vocês o que é que tem. Se tem arte ou tem matéria, Cascão? É arte, Cascão. Vamos lá, então. Dá uma olhada que absurdo. Você que é corintiano. De cima pra baixo. Isso aí eu fiz um vídeo aqui do canal, viu, sobre isso aí. Se pode isso. Cara, que eles viram isso aí, né? Ninguém vai preso. Ninguém se responsabiliza pelos bens. Ninguém se responsabiliza. Vai você, Souza, Birubiru, Veloso e eu não pagar o condomínio, não pagar a força, não pagar a internet... Não, o gás, não pagar as escolas dos nossos filhos, não pagar a carne seca que você comprou com seu dinheiro, não fazer os eventos que você faz, não fazer os eventos que você faz, os eventos que nós fazemos hoje, pelo que a gente fez no passado. E aí, meu irmão? Pô, então, vamos lá, pode colocar lá, desculpa aí, coloca lá. Vamos lá. A dívida, fonte meutimão.com.br do Vessone. Um ano de Andrés em 2007. Primeiro ano do Andrés. 100 milhões era a dívida. De quem que era a dívida? Do Dualib, que eles tiraram. Que a Renovação e Transparência tirou.
Não foi? Ainda fizeram uma pizza pra ele quando ele fez 99 anos, não sei, 90 anos, né? E aí, tá, beleza. Vamos lá, um ano do Mário Gobi, porque aí o Andrés colocou o Mário Gobi, que eu nunca... Vamos lá, Biro, quanto tempo você teve de Corinthians? Eu quase de 14 anos. Nos 14 anos você viu o Mário Gobi algum jogo que você fez? Não. Algum jogo que você fez... Não, vamos lá, quando você foi jogador. Algum jogo que você fez, você viu o Andrés quando você jogava? Você conhecia o Andrés como torcedor, ou como amador, como presidente? Como torcedor, conheci. Como dirigente de 80? Não. Na época de 80? Não, de 80 ele não era dirigente. Você via ele lá? Não. Em 82, 83? Não. Não. Então vamos lá. Bota lá, pô. Aí... Bota lá. Aí, o Mário Gobi, tem a ver, mano? Aí ele assumiu. Ah, não, deixa eu fazer uma... Calma, pera um pouquinho. O Roberto de Andrade. Eu tenho quase 20 anos em Corinthians. De sócio, de jogador. Eu nunca vi o Roberto de Andrade. Eu nunca vi ele na torcida. Eu nunca vi ele como dirigente. Na torcida ele não vai porque ele ia apanhar. Ninguém gosta do Roberto de Andrade. Ninguém gosta. Só o seu amigo gostava do Roberto de Andrade. Eu vi o Ernesto. Um cara incrível. O Nenê do Posto. Quem? Quando que o Roberto de Andrade foi sócio do Corinthians? Quando que ele foi lá? Quando que ele esteve lá? Da década de 70, 80 e 90. A sua de 80, a minha de 90. Nunca! Nem Mário Gobi, nem Roberto de Andrade. Paulo Rosenberg, que mandava no Corinthians. Cadê ele? Vamos lá, cadê ele? Pra você aí, corintiano, pra vocês que estão fazendo protesto agora aí, em cima do Cássio, em cima do Renato Augusto, desculpa, não é em cima deles, não. E vocês, sócios, que estão aí... Não, não é mesmo, não. É em cima do seu amigo que tá na presidência. É em cima dele que tem que fazer protesto. Certo? Mas eu vou fazer outro react. E vocês vão ver que... Aí ele reclamou do protesto que fizeram contra a diretoria. Ele viu a faixa lá. Andrés... Duílio, marionete do Andrés, falou, não, isso não, ele não é. Para de falar mal do meu Duílio, para. Mais de 50 anos, 40 anos, 30 anos. Vocês viram essas pessoas na piscina? Nos treinos que a gente treinava do Parque São Jorge? Nunca vi ninguém. Então vamos lá, me dá a dívida. Então vamos lá, do Mário Gobi foi 78 milhões. Ele assumiu com 178 milhões de dívida. Aí, o Andrés... Não, Andrés não, Roberto de Andrade, Cascão. Deixa que eu faço aqui. 178, Mário Gobi. Aí veio pro Roberto de Andrade. 453 milhões. Quase meio bilhão. Como é que o time sobrevive? Como é que o time consegue sobreviver? Só o Corinthians. Pela grandeza do Corinthians. Não das pessoas. Do Corinthians. Aí, primeiro ano da volta do Andrés, 2018. 477. Foi pra quanto, Veloso? Quase R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão. Ele quase que dobrou a dívida. Ele dobrou a dívida do Corinthians. Tá aí, ó. E não conta o estádio, que deve mais R$1 bilhão. Ele dobrou a dívida. Por que eu falo bem do Duílio? Administrativamente falando, porque eu amo ele. E eu gosto dele. Pelo menos ser honesto, né? Por que eu falo bem do Duílio? Porque é meu amigo, porque eu amo ele. Não porque ele é um baita de um presidente. Né? Pelo menos honestidade tá tendo. E aqueles que não gostam, falam por vocês, não por mim. Mas ninguém fala por você, Neto. Ninguém chega, pelo menos em canal do YouTube, ou sei lá, qualquer lugar que a gente tenha pra se expressar, ninguém chega e fala, ó, o Neto falou do... Não! Todo mundo sabe que você tá pendurado nas bolas dele. Todo mundo sabe. Só que ele tá sendo um péssimo presidente do futebol. Coisa que você, Duílio, a gente já conversou várias vezes. Porque tudo que tá acontecendo aí é telhado, é gato no muro pra você, cara. Bota lá de novo lá. Qual foi a dívida do Duílio? Diminuiu. Ele abaixou a dívida, irmão. Calma! Neto.
Você tá entrando no... É porque daqui a um ano você não vai votar nisso, né? Você não vai votar, né, nesse tipo de coisa. Você não vai falar, pô, eu falei que ele diminuiu a dívida. Vamos com calma, por quê? Porque esse é o balanço do começo desse ano, né? Todo ano existe um balanço, certo? A dívida do balanço do primeiro ano tinha aumentado. A desse realmente diminuiu, né? 910, eu acho que essa dívida aí não está atualizada, né? Quando que a gente vai saber qual foi a dívida que o Duílio realmente deixou? No começo do ano que vem. Com outro presidente, com outro balanço. Porque ele já vai ter terminado. Então, se você está falando já que ele diminuiu, calma. O Corinthians teve a maior arrecadação da sua história e só diminuiu 30 milhões. Tá? Aqui está 47 milhões, mas existem outras fontes e tudo mais. Tá bom? Foi 0,02, alguma coisa por cento da dívida. Alguma coisa nesse nível. Tá? Então, vai com calma. Antes de você já falar, ó, ele diminuiu. A dívida hoje pode estar muito maior do que esses 957 milhões. E a gente não sabe porque o balanço só sai anual. Existe um balancete saindo, acho que a cada bimestre ou trimestre, mas o balanço mesmo só sai anual. Certo? Então pode ser que essa dívida esteja muito menor, né? Porque ele usou o dinheiro do ano passado depois para pagar a dívida. Pode ser que o Corinthians tenha se endividado bem mais. E pelas notícias que estão saindo, eu acho que é na segunda opção. Então vamos bem com calma aí, viu, Neto? Porque você está sendo desonesto. O único. O único que abaixou a dívida foi o Duílio, por isso que eu amo ele. Não terminou o mandato dele ainda. Ele não vai ganhar título. Pra você, torcedor, o título paulista é importante? É. Pra você, torcedor da Copa do Brasil, lógico que é. O brasileiro lógico que é. É importante eu dar audiência aqui. Eu tenho os merchans todos, o Veloso teu, o Souza teu, o Biro tá aqui. Lógico que é importante, velho. Como é que eu vou ficar sem dar audiência aqui? O único presidente em 16 anos que abaixou 50 milhões foi quem? Bota lá! Ah, meu Deus! Foi o Duílio. Errando pra caramba. Do Silvinho, do Lázaro, o Cuca, de tudo aquilo que se aconteceu, do... O Wagner foi ele? Vitor Pereira, que ficou... Da demora, né? Da demora. Cara, o Vitor Pereira não foi um erro do Corinthians, foi um acerto. O que o Vitor Pereira fez, pessoalmente, contra o Corinthians, foi um erro do Vitor Pereira, não do Corinthians. O Wagner foi ele também. Wagner. Vamos lá! Não foi o Andrés. Ele mandou o Wagner embora, mas o Wagner estava na gestão do Andrés. Se fosse o Duílio que tivesse feito a dívida do Roberto de Andrade, mas só que tem uma coisa... Você ia estar defendendo. Te garanto que você ia estar passando um pano absurdo. Tá? E a dívida do Roberto de Andrade nem foi tão alta. Ele aumentou 22 milhões em 3 anos. Certo? Teve aquela debandada, verdade, teve a debandada dos jogadores todos para a China e o Corinthians conseguiu abater das dívidas que tinha feito de 2015 para frente. Teve 2 títulos brasileiros. Mas te garanto, Neto, se fosse o Duílio na época do Roberto de Andrade, você passava um pano absurdo. O Duílio também estava junto nessas dívidas aí, como diretor de futebol. Mas como presidente, Não tinha caneta. Ele não tinha caneta. Então vamos... Sabe onde ele tinha caneta? Na hora de contratar. Você não fala tanto dos 150 jogadores? O Duílio assinou como diretor de futebol. Vamos lá. O ano do Duílio 2020 estava com 957 milhões. Olha quanto que está a dívida atual. 910. E isso é pagável. 957 não era. 910 é... Ai. Ai, Neto. Cara... Dá pra pagar, mas qual é a confiança da Panasonic, da Mastercard, do Banco Itaú, do Santander, do Bradesco, da Caixa? Da Caixa não. Caixa tem que fazer as coisas pro povo, não pra time de futebol. Vamos lá, eu não tenho nenhuma casa de aposta que deu 1 bilhão pro Corinthians. Duvido, Veloso. Pra ser patrocinador em 10 anos... Eu duvido que não tenha uma casa de aposta, uma Bet falando, né? Que eu sou patrocinado pela Bet7.
Você pela casa de aposta. Aposta ganha. E você, aposta ganha, casa de aposta, você tem alguma, Biro? Por enquanto ainda não. Tô Mas vai aguardando. ter, mas se Deus quiser vai ter. Então vamos lá. Será que não tem nenhuma bet que deu 1 bilhão pro Corinthians para 10 anos de patrocínio? Lógico que tem. Mas mas agora tem. Mas olha a dívida. Aí vem Argentino Júnior, Ituano. Isso da administração do Duílio. Perdeu pro Ituano. Vale. Perdeu pro Del Valle. Perdeu as duas. Perdeu pro Argentino Júnior. O que aconteceu com o Cuca? Lázaro, Silvinho. Tudo isso caiu nas costas dele. E com o erro dele. Agora ele foi o único presidente que deixou sem dívida. Que abaixou 50 milhões. Deixa sem dívida. A gente tá prestes a levar transfer ban do Bozelli, Neto. Como que deixa sem dívida? Olha que loucura. Por isso que pra mim, desses todos aí da renovação e transparência, ele é o único que eu votaria nele. Aí. Falou, apontou o dedo. Você, sócio, você não sei o quê. Você acabou de falar que votaria no mesmo cara. Como que você quer que eu te leve a sério assim? Tu tá vendo o que a renovação e transparência faz no Corinthians há 16 anos. O Duílio também tá vendo. O Duílio não é inocente. O Duílio sabe muito bem onde ele tá. O Duílio sabe muito bem com quem ele anda. Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Certo? Se você só anda com bandido... Exemplo. Eu não tô falando que ninguém da renovação para transparência é bandido. Apesar de ter gente lá dentro que já foi presa. Que tava aí envolvida na Lava Jato. Não vou falar quem é, mas teve. Se você só anda com bandido, se você só anda com quem fudeu o clube, você é o quê? Você não faz parte? Porra. Se ele fosse candidato. Eu estou falando aqui, mas já que se voltou, pelo que estão falando, com o ex-presidente, que tá aí, e com todos os outros, porque eles já estão juntos de novo. Então vamos lá, bota a Eles nunca se separaram, como é que eles estão juntos de novo? dívida de novo. Bota a dívida de novo. 910 milhões, dívida atual. Quanto era quando ele assumiu? Há 2 anos atrás, 3 anos? 957. Então, meu irmão, mas não ganhou nenhum título. Mas qual foi a dívida que o Duílio deixou? A não ser que nós 910 não milhões. sabemos. E tem um asterisco lá embaixo. Tem um branquinho ali embaixo. Entendeu? Tem um asterisco lá Então embaixo. esses números não contemplam as dívidas da Arena Corinthians, que não é ele que trouxe. Quem trouxe a Arena? Isso aí pode colocar junto naquele lá, 2018, que somou aquilo lá. Vamos lá. Quem que trouxe? Quem que fez o estádio? Quem que botou mármore? Quem que botou televisão? Quem que falou que ia ter vários eventos? Evento? Mas nem festa junina, irmão. Pô, não tem nem... Pra ser justo com o Andrés nunca falou que a Arena Corinthians ia ter evento. Ele nunca prometeu. A W Torre prometeu pro Palmeiras. Falou, ó, nós dá o estádio pra vocês, fica aí no bagulho, mas quando tiver evento, vocês jogam em outro lugar. Valeu? Por isso tem um monte de show lá. Mas na Arena nunca teve. Teve esses negócios de evento depois, foi bem depois. Né? Teve rave, teve o Monster Truck, os caralho, mas por muito tempo não teve nada. Não tem nada, velho. E aí essa dívida foi tão monstruosa que agora que tá batendo na porta. Agora que tá batendo na porta do Corinthians. Por quê? Porque o Duílio, se tivesse vencido... Não é agora, não. Não é agora. Oxi! Essa dívida tá batendo na porta do Corinthians ali desde 2016. É porque antes a gente conseguia contratar. Antes a gente conseguia contratar. 2015, o time de 2015 foi montado em 2014. Né, 2013, 14. Aí o time de 2015 estava montadinho na mão do Tite. Quem montou o time do Tite, inclusive, foi o Mano. Né, trouxe o Jadson, enfim. Renato Augusto já estava em 2013. Aí foi aquela máquina. Mas o Corinthians conseguia contratar. Em 2013, se eu não me engano, desembolsou uns 26 milhões ali para contratar o Pato. Não que tenha dado certo, mas tinha dinheiro.
né? Só que a dívida foi aumentando. Em 2016, quando teve a debandada, que o Corinthians não conseguiu segurar um jogador para a China, ali tinha que ter tido ligado o sinal de alerta. Falou, ó, como a gente não conseguiu segurar ninguém, quer dizer que a gente não tá com dinheiro em caixa. Isso quer dizer que a gente tá passando perrengue aqui. Mas ninguém ligou, porque a gente tinha acabado de ser campeão brasileiro um ano depois de 2016, 2017. A gente foi campeão brasileiro de novo, na cagada. Mas foi, porque deu certo um Fábio Carilli ali. 18, 19 ganhou o Paulista, então... Só que a dívida, ó... 2017 a gente não tinha os melhores jogadores. A gente tinha um bom time, mas os melhores jogadores não. 2017, você lembra qual era quem tinha os melhores jogadores? Era o Grêmio. Ganhou a Libertadores, inclusive. Mas a gente tinha um time bem montado. Só que aí em 2017, de novo, teve debandada. Só que título não mascara muita coisa, tá certo? A dívida do Corinthians não bateu agora não, Neto. A dívida do Corinthians tá batendo no Corinthians faz muito tempo. Lembra do Dudu? Que já falava como jogador do Corinthians? Foi pro Palmeiras, que o Palmeiras deu mais dinheiro, o Corinthians não conseguiu cobrir. Tem muita... Cara, se fala como se a fase atual do Corinthians não fosse culpa do Duílio. É. Muito, inclusive. Tá? Muito. Se da Copa do Brasil contra o Flamengo, talvez a situação fosse outra. Vocês não sabem quem é o vice-presidente? Olha o que o Wesley fez. Não é o vice-presidente, é a vice-presidente Eliuardo, tá? E o tal do Alcântara é o segundo vice-presidente. São dois vice-presidentes do Corinthians, não sei porquê, mas tem esse negócio aí. Fez financeiro. Quantos jogadores o Corinthians, com o Duílio, fez em relação ao distrato, ao rescisão de contrato? Mais de 100 jogadores. Olha o Roberto de Andrade. Olha essa imagem aqui. Ele escolheu não olhar. Olha aqui. Olha lá quem trouxe o Luan pro Corinthians. Olha lá quem trouxe o Luan pro Corinthians, Neto. Mais de 100 jogadores. Olha o Roberto de Andrade. Aonde ele tá? O que ele fez da dívida dele. Da dívida dele. Vamos lá. Roberto de Andrade. 453. É mole. Acho que o grande erro do Duílio aí... Cara, você nem sabe o que você fala. Essa dívida de 453 foi entregue pelo Mário Gobi. Não pelo Roberto de Andrade. Roberto de Andrade entregou 477. Como eu falei, teve aquele dinheiro que chegou da China. Porque os chineses contrataram todos os campeões brasileiros pelo Corinthians. Certo? Renato Augusto foi embora. Jadson foi embora. Wagner Love foi embora. Foi todo mundo embora. Aí conseguiu abater essa parte da dívida, conseguiu não deixar crescer tanto. Entendeu? Mas a dívida de 453 não era do Roberto de Andrade, era do final da gestão do Mário Gobi. Ai, nossa, Neto. Estuda um pouco pra poder falar das coisas, velho. E também foi ter trazido ele junto com o Duílio, entendeu? Como é que você traz um cara que aumentou a dívida durante 2 anos? Porque é da mesma situação. Olha lá, falou, tentou falar do Duílio. Aí, não, ele é da mesma situação. Ele é do... Não pode falar do Duílio. Não pode falar dos erros do Duílio perto do Neto, não pode. São amigos. Não... Então vamos... Então, Neto, como é que você pode falar assim, cara? Como é que você pode falar que o Duílio é bom? São amigos. Você pelo jeito, sim. Eu, presidente do... Qualquer coisa do Corinthians, jamais seria amigo dos caras que fodeu o Corinthians. Certo? Jamais. Garanto pra vocês. Vamos lá. Me conta aí agora quantos jogadores o Duílio teve que se desfazer daquilo que o ex fez. Cara, isso é engraçado, né? Porque na hora de falar dos erros do Duílio, você bota o Roberto de Andrade e o Alessandro junto. Na hora de falar dos erros do Andrei, você não coloca o Duílio junto. 100 jogadores. Sim. Vamos lá, quantos jogadores o Duílio vendeu? Vamos lá. Vendeu... Não vendeu, né? Entrou no negócio do Queiroz. Não, que ele comprou. Vendeu o menino. Ele trouxe o Paulinho, ele trouxe Renato.
ele trouxe Balbuena, o Yuri. Bidu, ele trouxe o Yuri. Romero, aí não, tudo né, bem. Duílio? Romero Aí não, errado né? também. Não. Roger Guedes. Agora, Beleza. ele, como presidente e do futebol, Duílio, você foi melhor que o diretor. Mas como presidente, ninguém pode falar nada de você. Lógico que pode. Oxi, eu mesmo nesse vídeo falei uma porrada de coisa. Ninguém pode falar, pode, oxi. Pode muito. E aqueles que querem falar, continuem falando, porque eu tô mostrando dados. Isso aí é fato, isso aí é verdade. Não sou eu que tô falando. Que é um fato, que é uma verdade. Duílio fez negócio com a Townsend que não pagou. Sequer verificou qualquer coisa. Isso é um dado. Isso é fato. Hoje a Townsend tá como caloteira. Mas como que o Corinthians quer acusar alguém de calote também? Não faz sentido nenhum. Tá, o Corinthians não paga ninguém? O Corinthians não paga ninguém. Mas aí os outros têm que pagar. Tá certo? Só um fato pra você. Tá? Outro fato. Duílio ama jogador velho. Foi o Duílio que trouxe o Renato Augusto. Foi o Duílio que trouxe... O Renato Augusto tudo bem ainda, tá ligado? O Renato Augusto tinha muito a pregar, mas tá bichado. Tá certo? Mas se for ver o salário dos caras, é muito discrepante. Por que você paga 1 milhão pro Paulinho? Que já chegou bichado. Nem a Arábia não quis o cara. Ficou 2 jogos lá e mandaram embora. Isso é erro de administração, não é só erro de futebol. Valeu, Neto? Que por sinal não tem um programa que faz isso. Enfim, né? Vocês viram aí que mesmo estando muito, muito bravo com o que a Renovação e Transparência tá fazendo no Corinthians, o Neto é incapaz de falar um A do senhor Duílio. Mas vamos ver, né? É porque o Neto é amigo do Duílio hoje, ele era amigo do Andrés, e o Neto era incapaz de falar qualquer coisa do Andrés também. Né? Hoje ele senta o pau porque hoje ele não é amigo. Bastou deixar de ser amigo que o Neto vai começar a falar. Mas eu não acho que vai ser nessa gestão, acho que vai ser na próxima, que eu espero que seja, por exemplo, eu espero que o Augusto Melo vença. Né? É a única pessoa que tá realmente a oposição do Corinthians, né? Chega lá, o Duílio vira diretor de futebol dele. Vamos ver o que acontece. Mas vocês viram aí, não tem o que falar, né, meu? É inacreditável que o cara ainda dá o argumento de que ele quer o bem pro Corinthians. Falou que votaria no Duílio de novo. Pô, é sacanagem. Esse cara quer ver a gente na Série B. Não é possível. Não é possível. Bom, meu nome é Caio Mendes, você acabou de assistir o canal do Torcedor Corintiano e se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians.